E hoje eu recebo o editor e escritor Julius Wiedemann para a gente bater um papo sobre a importância que as memórias têm em nossas vidas. Julius, obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Márcio. Excelente poder estar aqui e falar dessa coisa tão importante, que é a memória, né? As coisas que não podem ser esquecidas. É verdade que o brasileiro tem a memória curta? Então, você sabe que isso é uma pergunta boa, né? Eu escrevi 2 biografias e sempre me interessei por biografia. E quando você passa o processo de entrevista de uma biografia, eu sempre fico brincando que você entrevista a pessoa 2 horas e os últimos 20 minutos, né, são os mais proveitosos. Porque a memória, você vai puxando aquele fio, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, aí você fala, já que eu estou falando da infância, agora eu me lembrei da minha irmã, me lembrei da minha mãe, do meu pai. Então, acho que não é que a memória seja curta, mas é que a gente é tão ocupado com tanta coisa que quando a gente quer escrever alguma coisa, a gente tem que parar e se dedicar um pouquinho. Eu acho que essa que é a diferença, não é a memória que é curta em si. É engraçado, né? Porque a expectativa de vida nunca subiu tanto, nunca se falou tanto em longevidade. Exatamente. Nunca se falou tanto em longevidade. E parece que nesse momento em que a gente vive, tudo é muito rápido, né? Então, os registros são mais rápidos, a foto você deleta, e como você vai recebendo muita informação, parece que as coisas vão ficando muito distantes. Um passado que nem é tão distante, parece que fica muito distante, né? Ontem me chamou a atenção, eu estava passando em frente à USP, né? E aí eu comentei assim, falei, cara, parece que até foi em outra vida que eu estudei aqui, de tão distante que parecia aquilo. E aí é o que você falou, só de passar ali no portão, você começa a lembrar uma coisa. Às vezes você encontra um amigo de faculdade, de colégio, e ele puxa uma coisa que estava adormecida lá dentro, que você nem lembrava, e aquilo começa a puxar uma série de coisas. E a gente sabe que um dos maiores medos que as pessoas têm no envelhecimento é a questão da cognição, da memória. E a memória, ela acaba sendo remédio, porque quando você começa a puxar, a buscar esses fatos, você começa a ativar áreas no seu cérebro que acabam criando essas conexões, mantendo a nossa cognição, né? Com a sua experiência de escritor, quando você conversa com as pessoas, quando você vai fazer, por exemplo, uma biografia, você falou, nos últimos 20 minutos uma coisa vai puxando a outra. O que você observa ali em cada uma dessas pessoas em relação a essa trajetória da vida, né? Desses momentos, dessas buscas, da importância disso na vida da pessoa? Olha, Márcio, isso é interessante o que você está perguntando, porque quando você faz uma biografia, a biografia, na verdade, ela tem poucos componentes estruturais. Você tem as pessoas e os relacionamentos que você teve durante a sua vida, você teve os lugares que você passou, você teve as coisas que você fez e você teve o que foi acontecendo no mundo enquanto você estava vivendo, né? Então, é tão interessante ver que, na verdade, não é uma construção tão complicada, vamos dizer assim. Mas, dentro do processo de biografia, você vai instigando a pessoa a te dar cada vez mais informação. E ela, naturalmente, vai se lembrando das coisas aos poucos. E começa a ter um fator quase de cura com o seu passado, vamos dizer assim, né? Você vai se tratando em poder se observar. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito hoje, que é o autoconhecimento, né? Você poder andar para frente, olhando um pouco para trás, o que você já fez de errado, fez coisas boas, fez coisas duvidosas, foi julgado, não foi julgado por um monte de coisas que você fez. Mas o momento de você parar para contar a sua história, ele é um momento muito valioso, porque você revisita aquilo tudo. E tem coisa que, de fato, todos nós, a gente deixa um pouco na caixinha de lado e fala, não, vida que segue, né? O famoso vida que segue. E vão fazendo as coisas. As pesquisas que indicam muitos fatores de longevidade em relação à cognição, por exemplo, tem a ver com leitura, com escrever, etc. Novas aprendizagens, leitura, escrita, isso tem tudo a ver. São ferramentas, né, importantes. Agora, você estava falando do autoconhecimento, né? Quando você se revisita, é uma espécie de análise,
Como se tivesse, não no analista, mas enfim, você buscando e mexendo em algumas caixinhas ali, que naquele momento, enfim, foi um pouco dolorido, ou em algum momento teve algum significado. E quando você começa a buscar isso, esse autoconhecimento, ele pode também te preparar para outras coisas. E eu digo isso porque hoje a gente sabe que não praticar o perdão, o auto-perdão, ser mais colérico, tudo isso impacta na nossa saúde, aumentando o risco cardiovascular, risco de câncer, diminuição da expectativa de vida. Então, quando você olha o seu passado, quando você vê como você agiu em determinados momentos, e claro, a vida a gente idealmente vai amadurecendo, né? Exato. A tendência também é a gente ter um outro olhar, relativizar as coisas e nessa jornada ainda que tem pela frente, ter um caminho um pouco mais edificante. Eu acho que é um pouco isso. Você buscar nesse processo terapêutico, no meu caso, tem muito a ver com escrever. Eu sempre trabalhei com não ficção. Então, sempre foi a minha área de trabalho. Fiquei fora do Brasil muitos anos numa editora que fiquei escrevendo sobre história de tudo, da ciência, do information graphics, e tinha do design, muitas coisas de arte. E aí, quando você transfere isso para as pessoas, no final das contas, as pessoas elas não querem passar desapercebidas. E chega um momento na sua vida que você... Eu sempre pergunto uma coisa muito interessante. Quando eu conheço alguém que... não, eu podia fazer biografia do meu pai, então, não sei o quê. Eu falo, da minha mãe, dos meus avós. Eu falo, quanto que você sabe da vida dos seus pais? E geralmente fala, eu sei um pouco, porque, né? Quanto que os seus filhos sabem da história dos seus pais? Ele falou assim, quase nada. A resposta, geralmente, é quase nada. Isso sempre me intrigou. Eu falei assim, poxa, então, esse vazio que fica para as próximas gerações, ele é muito danoso, eu acho, né? Porque o processo terapêutico de você fazer biografia, ele serve para quem está aqui, para quem está no meio e quem está aqui, né? Dos netos até os avós, você conseguindo contar essa história, você potencializa, eu acho que muito, essa é a nossa tese, vamos dizer, que a gente trabalha, você potencializa muito o laço afetivo das coisas, porque ninguém é unânime em tudo, né? Mas você podendo ter a chance de se explicar e de contar e de revisitar, esse processo terapêutico é importantíssimo. Tem coisas assim que eu estava falando dos últimos 20 minutos, né? Que você vai contando as histórias que são importantes. Aí eu estava entrevistando para a biografia do Carlinhos Brown, a Margareth Menezes, a nossa ministra da Cultura hoje. E aí eu acabei a entrevista, eu falei, poxa, Margareth, super obrigado. Isso no meio da pandemia, né? Todo telefone gravando, do celular. E aí ela falou, não, tá, foi excelente, tal. Desligamos. Aí deu 30 segundos, ela ligou de novo. Eu olhei para o Margareth e falei, oi, Margareth, tudo bom? Você quer? Não, acabei de me lembrar de uma história fascinante, que basicamente é o encontro do Tribalistas em Salvador, que é importantíssimo, porque assim, é a transformação de várias pessoas que estão ali com um disco muito único, etc. Então, essa coisa quando você resgata e você fala assim, nossa, essa história... E ela ficou intrigada, certamente, com a entrevista e foi resgatar um negócio que era de importância para ela, mas que quando você coloca isso no contexto para todo mundo, nossa, é uma mudança muito mais transformadora. E eu acho que essa coisa de não passar desapercebido é muito importante que as histórias venham juntas com um certo nível de detalhes. Eles fizeram tribalismo. Isso é uma coisa. Como você chegou lá e por quê e qual foi, né, as pequenas narrativas que tiveram no meio. Nossa, isso é riquíssimo, sim. Com certeza. Aí você estava falando de não passar desapercebido, né? Quer dizer, a gente tem uma jornada aqui e talvez os nossos filhos, os nossos irmãos, as pessoas mais próximas conheçam alguma coisa. Como você disse, de repente os netos já conhecem praticamente nada. Só que hoje, o que eu percebo? Quando eu tenho essa conversa, eu lembro sempre do Jô Soares, sabe? Porque o Jô Soares era um cara que ele fazia um programa onde ele entrevistava pessoas que não tinham uma relevância nacional. Assim. Ele trazia pessoas muito comuns no programa e tirava histórias deliciosas que as pessoas ficavam conhecendo.
Uma biografia parece muito distante das pessoas. Escrever um livro é uma coisa muito distante das pessoas, principalmente nos tempos atuais, onde a pessoa mal escreve, né? A pessoa... E isso fica muito restrito a um grupo de pessoas que alcançaram alguma notoriedade, né? Só que, quando a gente está falando de longevidade, de ambiente da minha família, do meu amigo, de pessoas que eu quero compartilhar uma história que eu fiz, um momento que eu vivi, ou enfim, minha trajetória inteira, que eu gostaria de deixar registrado, isso fica muito, muito distante, né? Você como escritor, você percebe essa dor nas pessoas? Como que você vê essa questão? Porque a história ela é importante para todo mundo, e a história da minha família é importante para a minha família, né? E que eu quero perpetuar. Eu sempre falo que cultura é o coletivo de legados. E o que isso significa? Que, na verdade, você tem cultura familiar, você tem cultura, às vezes, do café da manhã da sua casa, entre seus filhos. Não interessa mais ninguém, não tem problema. Se alguém vier de visita, vai ter que se adaptar àquela cultura. Mas você tem a cultura, né, da casa, você tem a cultura da família, você tem a cultura da rua, do bairro. Quer dizer, em círculos concêntricos, você vai sempre vendo quão longe foi a influência daquela cultura. Mas, no final das contas, eu falo assim, o mundo não é só feito das pessoas super famosas, né? Do Roberto Carlos, do Márcio Atala, do não sei o que. Na verdade, 99% são de pessoas comuns. Comuns. Então, eu sempre tive essa preocupação, Márcio, de levar a possibilidade da pessoa ter a biografia para qualquer lugar. E as pessoas, quando você estava comentando, né? As pessoas que têm mais notoriedade, não sei o quê, às vezes vão ter duas vantagens. Ou eles têm o dinheiro, o recurso para poder fazer a biografia, ou elas vão ter o interesse de alguém em fazer a biografia delas. Então, aí vem um degrau muito grande para histórias maravilhosas que deveriam ser contadas, que servem de exemplos, que nunca são contadas. E elas não são contadas nem para ninguém, nem para a própria família. Exato. Então, a ideia, quando a gente começou a trabalhar com a coisa da Oca Books, foi tipo falar assim, e se a gente construísse alguma coisa que permitisse as pessoas contar a história? E talvez não vá ser aquela biografia de 450 páginas, né, que o Fernando Moraes, que o Rui Castro fazem, que são maravilhosas, que elas passam 7 anos fazendo um livro. Pode ser de 60 páginas, pode ser de 35 páginas, mas aquilo ali já é alguma coisa, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação, eu sempre tive essa preocupação, porque, por exemplo, eu me arrependo enormemente de não ter feito a história do meu avô, que foi um cara brilhante, imigrou para o Brasil em 1924, com todas as dificuldades, era pobre e tudo, trabalhou para caramba e construiu, né, conseguiu fazer 3 filhos engenheiros, aquela coisa do sonho daquela época. E aí eu comecei a me interessar muito por histórias de pessoas normais, vamos dizer assim, né? Que não estão no spotlight, não estão lá no holofote. E, para te contar uma muito rápida, conheci um cara no Rio Grande do Norte, o Wellington Ribeiro, veio para São Paulo com 4 anos de idade, 2 irmãos morreram de fome, basicamente, na seca, veio do Seridó e construiu, assim... Não é que ele construiu um império financeiro, isso aqui, porque isso interessa pouco, mas ele construiu tanta coisa, tem 58 anos de idade. E você fala assim... Cara, a história dele serviria de exemplo não só para ele, para a família, mas serviria de exemplo para muita gente. Trabalhar duro, ser sério, não sei o quê. Né? E aí a gente falou, não, dá para a gente fazer mais. Dá para fazer mais. E aí, criando alguns sistemas de publicação que fossem mais acessíveis. Claro que todo mundo tem a sua história, todo mundo quer deixar sua história registrada. Só que fazer uma biografia parece ser um processo muito trabalhoso, muito custoso. Mas se eu tiver a possibilidade de registrar a minha história para perpetuar dentro do meu ciclo, seja ele familiar, de amigos, seja para que eu consiga revisitar o meu passado e deixar a minha história, isso seria maravilhoso. Com a tecnologia é possível que a gente consiga ter a nossa biografia, ter o nosso registro e estimule mesmo as nossas memórias e, enfim, todo esse processo criativo? Então, Márcio, a tecnologia ajuda muito. Ela ajuda tanto que, de vez em quando, eu acho assim, que a gente tem que
não falar da tecnologia e falar assim, do resultado que ela dá, né? Essa emoção que a gente fala sempre da pessoa receber o livro. Você vai celebrar a memória das pessoas. O que a gente está criando são veículos, né? O livro é um veículo, a tecnologia é um veículo, mas o livro tem um fator aqui que a gente está falando de livro, mas por que o livro, né? Porque eu acho que não existe nada, nenhum documento que seja mais forte e mais interessante, culturalmente relevante que o livro. Sim. O livro está lá há 500 anos, a gente teve Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Escrever um livro. Essa coisa da dificuldade que a gente estava falando, do acesso, talvez tenha a ver com essas missões que a gente tem, né? Construir uma casa não é fácil, ter filho, a gente sabe como é que é o trabalho que dá, etc. Né? O esforço que você tem que fazer para criar. E escrever um livro vem junto, mas sempre porque foi essa coisa muito distante, né? Pra você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, anos 80, 90, grandes hotéis em Nova York, onde tem indústria editorial pujante, etc., tinha suíte do autor. Ser autor era uma coisa assim tão fora do coisa. Existia um tipo de respeito, um tipo de tratamento que era tão diferente. Mas eu acredito que a tecnologia vem para simplificar, né? Porque você não precisa ser Shakespeare para escrever realmente um livro magnífico. A inteligência artificial hoje ajuda muito. A inteligência artificial não faz tudo bem, mas tem algumas coisas que ela faz muito bem, que é, se eu der boa informação, ela consegue transformar aquilo num texto que é muito legal de ler. É verdade. Né? Então, você ditando a sua história e seguindo um passo a passo, cara, em uma semana você tem a sua biografia. E isso é realmente, eu acho que, né, a gente fica super orgulhoso de falar, não, estou montando uma empresa brasileira, né, cara? Que a gente, com gente do Brasil, que a gente montando esse negócio todo, que a gente já está em 8 idiomas. Né? A gente, daqui a 2 semanas, a gente lança japonês e chinês também. Né? Então, é muito legal de ver que a gente começa a ver os usuários crescendo, né? A gente tem mais de 1.000 usuários hoje usando constantemente a plataforma. A gente tá, né? Estamos aí lançando a versão 3, a gente está na versão 3, quer dizer, ralamos um montão. Mas é isso, depois de 2 meses tem essa quantidade de gente já. Eu sou uma pessoa que falo muito de longevidade, da importância do propósito, dos vínculos, né? Então a gente sabe que uma das coisas mais importantes ao final da vida, que vai registrar se você foi longevo e feliz, né, são os relacionamentos. Né? Absolutamente. São os relacionamentos. Então, quando eu registro aqui, que eu consigo compartilhar, numa época em que a gente, sei lá, né, fica final de ano, tanta dificuldade, o que eu vou fazer, o que eu vou dar de presente, o que eu posso, não sei o quê. Em uma semana eu escrevo minha biografia, em uma semana eu escrevo a biografia do meu avô. Imagina como que eu vou impactar um momento tão especial, né, de celebração. Eu achei essa ideia fantástica, até porque essa questão da memória, ela é muito importante quando a gente vai passando dos 70, dos 80 anos, porque a gente quer viver com muita qualidade, né? Isso. E você ativar isso é muito importante. Bom, quando a gente está falando em adubo para o cérebro, isso que você estava falando de escrever, né, de ter uma aprendizagem da leitura. A leitura. Isso é uma das coisas que mais vai ajudar na prevenção de demência e mal de Alzheimer. Uma pessoa com pouca familiaridade, que passou dos 60, 70 anos, pouca familiaridade com a tecnologia, ela consegue acessar e fazer uma biografia dela com uma certa tranquilidade? Márcio, esse foi assim, o grande pulo do gato. Eu sempre brinco, eu falo, nossa, até a nossa versão 2 era uma coisa muito técnica ainda. Na versão 3 foi o momento que a gente achou de falar assim, não, tem que ser. E eu fico repetindo para as pessoas que só vou estar satisfeito no dia que uma senhora numa banca de frutas, lá no Ver o Peso, contar a história dela, que ela formou 8 filhos, etc. Isso essa coisa que não é que seja mais fácil do que... É que é fácil de fato. É como se tivesse, como qualquer pessoa baixa um aplicativozinho no celular, segue o passo a passo e vai fazendo, quando você vai vendo... Tutorialzinho. Não tem como errar, porque se você clicar, você volta, você não sei o quê. Então, agora a gente conseguiu chegar nesse ponto que a gente fala, é de fato fácil. E a gente vai vendo o feedback dos livros que vão se completando. E é tão legal de ver, né? Essa semana agora a gente teve, no final de semana, eu recebi um livro de uma senhora que estava contando a história dela com os gatos dela. Ela tem um monte de gatos, ela falou, não queria contar a história. Contar a história de uns 60 cachorros que eu já tive. Exatamente. Então, assim, as histórias são muito variáveis, são muito variadas.
né? Porque quando você cria uma boa ferramenta em que eu falo, você terceiriza a criatividade fica... Pode incluir foto? Pode incluir foto, deve incluir foto. As fotos vão vindo ao longo do livro, conforme você vai vendo os capítulos, você vai inserindo fotos em cada capítulo. Não tem limite de página, mais ou menos assim. Então, se você quiser fazer uma coisa de 60 páginas, ótimo. Pode fazer de 200 também. Então, e no final das contas é isso, né? A pessoa revisita aquilo tudo. Quando ela pega o objeto na mão, ela fala assim, cara, tá aqui, né? Tá aqui. É emoção, isso mexe. Então, um produto afetivo, né? No final das contas. Afetivo. Pô, Júlio, muito, muito obrigado por esse papo. Eu sou um entusiasta em viver, não mais, claro, se a gente puder viver mais, com certeza, mas viver com muita qualidade, com muito propósito. Viver melhor. Viver melhor. A gente revisitar o nosso passado, a gente registrar, a gente ter uma oportunidade de olhar e saber que a gente pode seguir sempre melhorando. E, pô, final de ano. Todo mundo cansado desse monte de presente que a gente está habituado a dar e ganhar. Você surpreender as pessoas, né? Quer dizer, esse ano aconteceu, perdi um cachorrinho. Pô, você chegar lá com todo mundo e, pô, tem a biografia do seu... A história. Seu pet, o que aquilo significou, vínculos afetivos. E além disso, Márcio, para terminar, todo mundo conhece alguém cuja vida daria um livro. Todo mundo. Está numa roda e você fala assim, cara, mas sua vida dá um livro. É lógico. Então, às vezes, não é falar, olha, eu nem vou fazer da minha, mas vou dar para 3 pessoas, porque é tão maravilhoso poder ver as pessoas realizando o sonho delas de ter um livro. É verdade. Né? Então, ainda tem, eu acho que esse fator, todo mundo conhece alguém que a vida daria um livro. Verdade. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço, Márcio.